Olá, bom dia. Vamos aí dando início a mais um mês na disciplina de Educação Física. Quem está falando aqui é a professora Rubiane. E nesse mês de maio, nós vamos falar um pouco sobre os jogos de salão. Mas antes, eu espero que vocês estejam bem, com saúde e em paz, tá bom? Vamos aí dar sequência ao nosso dia. Teremos uma videoaula, que é essa aqui, que vocês vão acompanhar, que vai ter todo o conteúdo explicativo. Depois vamos ter duas atividades, uma de pesquisa e a outra vai ser uma atividade prática bem legal que vocês vão fazer, vão gravar um vídeo e vão me retornar, tá bom? E o que são esses jogos de salão? Eles também são conhecidos como jogos de tabuleiro. Não se sabe ao certo quando se deu início às práticas desses jogos. Normalmente eles são jogados por duas pessoas, né? Não é uma regra, mas tem que ter no mínimo duas pessoas para se iniciar um jogo de tabuleiro ou jogo de salão. Mas existem vários jogos hoje em dia que dá para você agregar mais pessoas. Por exemplo, o Uno. Dá para jogar várias pessoas, mais de 5, 6, e dá para adaptar. Uma das características dos jogos de salão é que ele já vem com as regras pré-determinadas, ou seja, cada jogo tem a sua regra e não pode ser modificada. Mas às vezes as pessoas colocam regras a mais nesses jogos. Tá errado? Não, mas não pode perder a essência e nem o objetivo do jogo, porque cada jogo tem o seu objetivo a ser atingido. Uma das características também do jogo de salão é que ele usa muito raciocínio lógico. Você precisa pensar para criar estratégias para vencer o jogo. E então, para que eu tenha esse raciocínio, eu preciso o quê? Me concentrar, ter atenção durante o jogo para não perder. Um dos exemplos de jogos de salão, dominó, dama, xadrez, gamão, que é um jogo muito legal. Não sei se vocês já ouviram falar. Baralho, que é um jogo muito popular. Trilha, uno, fubica, quebra-cabeças. Todos esses jogos, eles vão trabalhar o raciocínio lógico. E tem outros a mais que a gente vai ver durante nossa aula. A origem dos jogos. Ouviu-se falar que há 4.000 anos antes de Cristo, lá no Egito, na Mesopotâmia, já existiam alguns jogos. E esse jogo era chamado de mancala. Observem aí a foto. Parece uns locais onde vai ter uma quantidade de pedrinhas o jogo ele vai acontecer, ele tem toda uma regra. Eu vou deixar o link no blog para vocês dar uma olhada de como é esse jogo. Ele é muito divertido. Eu não conhecia, mas fiquei bem interessada e dá para fazer assim tranquilamente. Só precisa de pedrinhas, mas se não tiver, pode ser caroço de feijão, caroço de milho. E, professora, mas eu não tenho um tabuleiro desse de madeira. Você pode fazer com aquelas forminhas de gelo e também pode fazer com aquelas embalagens que a gente coloca ovo. Tem as ideias todas no YouTube. Quem tiver aí interesse, pesquisem, que é bem legal e dá para jogar com alguém da sua família. Então, esse é um dos jogos mais antigos que já se ouviu falar, né? E ele foi muito popular na Grécia e na Roma, e na Europa e na América. E assim, tem muitos vídeos falando sobre o jogo, e ele é bem interessante. E a popularização dos jogos? Foi a partir do século XIX que os jogos começaram praticado por uma grande massa, por várias pessoas. Mas já no final da década de 80, os jogos começaram a perder um pouco esse interesse da população por jogar, devido à inserção, né, ao ser inseridos jogos eletrônicos, que são pelos aparelhos celulares, computador, notebook. Porém,
agora, na nova geração, os jogadores começaram a desenvolver interesse mais ainda por jogos de tabuleiro. Se a gente for pesquisar, se vocês forem pesquisar, vão perceber que tem muitos jogos de tabuleiro interessantes, como Banco Imobiliário, o War, que é um jogo de estratégia que você conquista os países do mundo, e eu vou explicar ele mais na frente. Então, assim, tem o jogo da vida, que ele trabalha com, com ganhar, com perder, porque é um jogo de trilha, né? E você vai jogando, além de ser estratégia, também é um jogo de sorte, que a gente vai ver nas características dos jogos. E aí vocês vão ver aqui na primeira foto, é o tabuleiro de gamão. É um jogo de sorte, que tem os dados e as pecinhas, que você tem que jogar os dados e aí vai contando as casas até colocar suas peças só de um lado do tabuleiro. Quem também tiver interesse, só procurar no YouTube, que tem excelentes indicações lá. E um conhecido, que é o dominó, né? Todo mundo aqui acho que já deve ter jogado dominó. Jogos de salão no Brasil. Nós vamos ter, né, os índios como os percussores, os primeiros povos a estar no nosso país. E eles jogavam esse jogo aí que é chamado de jogo da onça. E até hoje ele ainda é praticado pelas tribos indígenas. Ele consiste em um tabuleiro que pode ser riscado no chão, mas você pode construir qualquer pessoa. Nós vamos ver o desenho já já. Dá para você construir e jogar. São 14 peças, sendo que uma é a onça e os outros são os cachorros. Ó, é esse tabuleiro aí do jogo da onça, dá para fazer bem rapidinho em um papel. A onça é essa peça preta e os cachorros são as peças brancas. Professora, qual é o objetivo? Os cachorros precisam encurralar a onça e a onça precisa capturar pelo menos 5 cachorros para ganhar. Quando ela captura 5 cachorros, ela ganha o jogo. Parecidíssimo com o de dama, os cachorros só precisam criar estratégias para prender a onça. E a onça precisa ir correr atrás dos cachorros, tá? Vou deixar no blog também o link no YouTube desse jogo. Dá para jogar com alguém da família. A classificação dos jogos. Nós vamos ter aí jogos de sorte, que são aqueles que precisam de dados, né? Você não tem o domínio do jogo, quem vai ter é a sua sorte. Vamos ter ludo, jogo de trilha, que nós vamos ver mais na frente o exemplo. Vamos ter os jogos de estratégias, que você precisa pensar, né? Você precisa ter atenção para você ganhar, como dama, xadrez, jogo do moinho. Vamos ter os jogos de sorte e estratégia, porque utiliza o dado, mas também utiliza que o participante precisa ter atenção para ganhar o jogo. Nós vamos ter aí o Uno como exemplo, o War, que a gente vai ver mais na frente, e o Banco Imobiliário, que também é chamado de Monopólio nas outras cidades. E por que a gente precisa jogar, ou então é porque é interessante conhecer sobre jogos? Porque tudo que trabalha a mente do ser humano, que desenvolve o raciocínio, concentração e criatividade, faz bem para o desenvolvimento. Se você consegue criar estratégia, se você consegue ser criativo dentro de um jogo, isso mostra que a sua mente está trabalhando de forma adequada e eficiente, né? Então, tudo que trabalha o nosso cognitivo, que é o cognitivo, os nossos pensamentos, faz bem para a nossa mente. Outra coisa, eu saber respeitar as regras do jogo. Isso é muito importante. Porque se eu sei que eu não posso capturar uma pedra, eu preciso respeitar essa regra. E outra coisa que é muito importante sobre os jogos, existe o ganhar e o perder. Sempre, em qualquer jogo, sempre alguém vai ganhar e sempre alguém vai perder. E eu preciso respeitar o resultado dessa ação, né? E se eu perder, eu vou procurar meios para que na próxima vez eu consiga ganhar.
Aqui tem os exemplos de alguns jogos, como o Ludo, que é jogo de sorte. Você usa aí os dados para andar as casas e tem que colocar as peças no seu devido lugar. Aqui o jogo de trilha, que tem um formato aí em zigue-zague, que você precisa jogar os dados e caminhar com a sua peça. E às vezes cai em comandos e você tem que seguir. O jogo do moinho é um jogo de estratégia que você precisa colocar as peças todas numa linha reta, sem movimentando suas peças. Vamos ter o xadrez, que é um dos jogos aí mais jogado no mundo, né? Quem aí tiver acesso à Netflix, tem uma série muito legal que fala sobre o xadrez, que é o Gambito da Rainha. Eu indico bastante, não é obrigatório você saber xadrez para assistir. É um filme muito inteligente. Mas vamos ter o War, que é um jogo de estratégia, que você precisa conquistar todo mundo e ele não trabalha só o jogo em si. Ele vai trabalhar a geografia, mostrando aí todos os continentes, a localização deles e os países que cada continente tem. Você aprende bastante com esse jogo. E a famosa dama, né? Que onde a gente vai, sempre a gente encontra alguém jogando dama, dominó, baralho. Se você andar pelo centro de Sobral, agora não na pandemia porque não pode, mas antes passava ali pela Praça da Coluna da Hora, do relógio, e sempre tinha umas pessoas jogando dominó, carta e dama. E também na rodoviária sempre costumava ver os taxistas lá jogando esses jogos, porque eles são muito populares e faz muito bem você parar para se distrair um pouco, tá bom? E essa foi um pouco da nossa aula, da nossa explicação, e vamos agora para as duas atividades. A atividade vai ser escrita, vocês vão fazer uma pesquisa. Eu falei sobre os jogos, mostrei eles, mas eu não disse o objetivo de cada jogo, e eles têm um objetivo. Então, eu quero que vocês pesquisem na plataforma Google, coloca lá no Google e coloca objetivo do jogo de dama. Aí você procura qual o objetivo e você escreve. Assim como o Ludo, xadrez, a trilha e o War, tá bom? É atividade escrita. Faça o cabeçalho, coloque seu nome, coloque o nome da disciplina, a data, o nome da professora. Não esqueçam disso, que isso é muito importante. E nossa segunda atividade prática, ela vai ser construída no chão, tá bom? Ou então numa folha de caderno. Fiz um vídeo explicativo e dá para vocês conferirem. Eu vou botar o link também no blog para vocês terem acesso, tá? Essa pista aí, essas duas bolinhas azul e amarelo são tampinhas e vocês vão fazer o percurso sem sair da linha, fazendo como professora, dando toques e vocês vão ver no vídeo como que vai fazer, tá bom? Leiam as regras para não fazer. Lembrando, muito importante do jogo de salão é você ler as regras, o que você pode e o que você não pode fazer, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam bem e façam atividade, mande a foto do seu caderno e grave o vídeo fazendo o jogo e até mais. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp para tirá-las, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande beijo.